começando mais um episódio do Fala Franchising, o podcast da ABF. E esta edição é internacional, pois vamos falar sobre as operações das redes de franquias em outros países. E para nos ajudar a falar de números, de oportunidades, de desafios, nós convidamos a gestora de projetos de promoção comercial da Apex Brasil, Karen Hayashi. Bem-vinda, Karen. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falar de internacionalização de franquias e apresentar também um pouco da Apex Brasil. Legal, obrigada. E a gente também está aqui com o CEO da Bateras Beat, o Dino Verdade. É um prazer ter você aqui, Dino. Eu queria que você tocasse, hein? Será que vai rolar aqui uma bateria? Só se for na mesa aqui. Tá valendo. É um show. Obrigada. Viu? Eu que agradeço o convite aí, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, falar sobre negócios, franquias, escolas de música, que é o meu segmento aí. Muito legal, muito obrigado. Legal. E também está conosco para trazer um pouco da visão da ABF sobre as missões internacionais, o gerente de projetos internacionais da entidade e responsável também pelo programa Franchising Brasil, o Bruno Amado. Bem-vindo, Bruno. Olá, Déia. Obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouco da área internacional da ABF, de promover o nosso programa de apoio à internacionalização de franquias, que tem crescido e apoiado cada vez mais empresas de franquia brasileira a atingirem mercados internacionais. Legal. Bruno, eu já citei agora o Franchising Brasil, então eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo exatamente o que é esse programa realizado em parceria com a APEC. Bom, o Franchising Brasil é um programa que a ABF desenvolve desde 2005, então estamos chegando quase a 20 anos de programa. É um programa desenvolvido em parceria com a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, isso a Karen vai explicar um pouco melhor. E o programa visa apoiar as marcas de franquia brasileira que buscam atingir mercados internacionais. Então, desde 2005, o programa evoluiu muito. Além da participação em feiras, as principais feiras internacionais, nós organizamos missões de promoção e de conhecimento dos mercados, né, de diversos mercados. Nós também trazemos investidores de outros países para conhecer o mercado brasileiro e para fazer rodadas de negócio com as marcas brasileiras. Temos uma parte de capacitação importante, né, com o desenvolvimento de estudos de mercado em parceria tanto com a área de promoção comercial, a área de inteligência de mercado da Apex, como com a nossa área de inteligência aqui da ABF. Desenvolvemos algumas mentorias específicas na internacionalização para alguns mercados específicos e desenvolvemos em parceria com a Apex também um fórum, né, de formação de mentalidade internacional. Legal. E eu acho que o que você falou é muito interessante, porque são quase 20 anos, né? Então, o que eu queria perguntar para a Karen é exatamente isso. Pelos nossos dados, mais de 150 marcas de franquias já internacionalizaram, já foram para essas missões, foram em mais de 40 países, ou seja, a gente tem um legado aí já por esse programa. Então, eu queria que você analisasse um pouco desses resultados e falasse desse trabalho realmente da Apex, calculando o impacto desse programa para o mercado. Por favor, Karen. A gente tem esse convênio, essa parceria com a ABF desde 2005. Atualmente, a gente tem 188 empresas, franquias, participando do programa. E nesse primeiro trimestre, a gente já conseguiu alcançar mais de 5 milhões de exportações para mais de 36 países, só nesse primeiro trimestre do ano. No ano de 2022, a gente fechou com mais de 28 milhões de exportações. Então, a gente vem, apesar da pandemia, né, a gente teve esses 2 anos praticamente aí parados em termos de eventos internacionais, até essa questão de restrições de movimentação de pessoas, até sanitário. Então, isso também teve um impacto, obviamente. Um reflexo, né? Um reflexo, isso... principalmente porque as ações são presenciais, né? Enfim, os negócios acontecem mais presencialmente, enfim. Então, a gente teve impacto, mas a gente está vendo bons resultados, essa recuperação e esses bons resultados acontecendo agora nesses últimos anos, né, com a retomada aí das ações presenciais. Legal. Você sente diferença na internacionalização de franquias ou de empresas de outros negócios? Alguma particularidade aí que você possa citar? A particularidade, eu acho que é muito em termos de... Quando a gente promove outros setores, a gente busca muito também mais a exportação, né, nos projetos setoriais. Então, a gente promove mais as exportações em termos de produto, ou busca um distribuidor, um representante. E em franquias é um pouco diferente, porque, na verdade, a gente internacionaliza a marca, né, a gestão, o modo de operação. Então, é um pouco mais...
vamos dizer assim, diferente, né, em termos de operação, porque não é só uma simples exportação. Simples, né, entre aspas, mas não é uma exportação. Envolve, muitas vezes, exportação, obviamente, mas envolve também toda uma estratégia mais robusta em termos de abrir uma operação lá fora. Muitas vezes você tem que fazer uma adaptação de operação, né? Então, tudo isso envolve aí realmente uma complexidade maior em termos de internacionalização de franquias. Legal. A gente vai voltar a falar um pouquinho dos modelos, né, de internacionalização, mas antes eu quero também passar um pouco a palavra para o Dino aqui, para ele contar, antes até de falar da experiência internacional, um pouco da história da Bateras Beat, da sua história, como que surgiu. Conta aí pra gente, por favor. Então, surgiu em 92, né? Foi quando eu abri a primeira unidade em Brasília. E eu comecei a tocar bateria ali em 84. Quando eu fui no Rock in Rio 1, em 85, que eu vi todas aquelas bandas internacionais ali, foi quando eu deslumbrei. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser baterista. E aí eu fiz um curso de Direito, mas na metade do curso eu tomei a decisão de falar, não, eu quero tocar mesmo, eu quero tocar, e conversei com meu pai. Então eu larguei o curso de Direito na metade para fazer. Hoje em dia eu acho que eu não faria isso. Hoje em dia eu acho que eu... Mas deu certo, eu Deu acho que você tinha que ter certo, feito, sim. Não, mas com a cabeça que eu tenho hoje, do jeito que eu tenho para falar, eu acho que eu teria me formado ali. Mas eu não me arrependo, exatamente até porque, graças a Deus, o Bateras Beat deu muito certo. Então, em 92, eu montei a escola em Brasília ali para poder, na verdade, poder tocar, né? Eu não tinha intenção de franquear. Na verdade, eu nem sabia que era franquia em 92 ali. Então, eu queria ter uma escola para eu poder... né, crescer com o meu nome, poder estar ali no meio musical e tal, e poder escolher as gigs, né, que eu gostaria de tocar, o tipo de música, as pessoas, poder ter uma certa liberdade assim de... E aí deu muito certo, eu comecei a fazer uns eventos em Brasília que começaram a rolar muito. Foi aí quando eu resolvi mudar para São Paulo, em 2001, que foi aí quando começou a pintar o interesse de pessoas quererem ter o mesmo negócio. Ter o mesmo negócio, abrir escola usando a minha metodologia e a forma de ensino que a gente fez. E aí eu comecei a estudar o que era franquia, né? Como funcionava, o que era a padronização da marca, cores, a metodologia, a padronização do ensino, que foi quando eu comecei a realmente entrar. E aí fizemos uma primeira experiência em Brasília mesmo, na cidade satélite lá, com a primeira unidade. E aí eu começou a ter outras procuras, né? No começo era mais pessoas que estavam ali no meio, alunos, professores, até o momento que começaram a me procurar pessoas que eu não conhecia. E aí aí tem um negócio, pô, né? aí o negócio está começando a realmente crescer. E aí eu fui convidado para fazer o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sim, que aí deu uma impulsionada. Uma visibilidade, né? Uma visibilidade bem grande. Quando acabou o programa, que passou às 7 horas da manhã na televisão, assim, quando acabou o programa, na telefone. Época eu tinha um telefone cheio de botão lá, o BlackBerry. Ah, e aí, plim, plim, começaram a chegar as mensagens assim. Eu falei, cara, como é poderoso assim, a visibilidade que dá. E aí eu acabei assinando vários contratos ali depois desse programa, e aí a coisa meio que deslanchou. E hoje assim. você está com quantas unidades? Conta um pouquinho. Chegando em 50, são 49 unidades. Ok. São 39 no Brasil. A gente tem 8 na Itália, tem uma na China, e agora a gente está abrindo uma em Portugal. Agora me conta por que você começou pela Itália? 8 na Itália? 8 na Itália. Como foi isso? Então, na Itália foi o seguinte, a minha escola em São Paulo é na Rua João Moura, que é uma travessa ali da Teodoro e da Cardeal. E a Teodoro Sampaio é o maior centro de redes de escolas de música da América Latina ali, né? São não sei quantas lojas, mais de 50 lojas ali. Então eu escolhi, quando eu vim morar em São Paulo, eu escolhi morar ali. Porque eu falei, vou estar aqui no meu ambiente, né? E ainda também tem a Vila Madalena, que tem todos aqueles bares para tocar. Então, morando ali, facilitou bastante a questão de eu estar... Da escolha? Da escolha ali, do ponto. De ir para a Itália, assim? Não, sim. Aí, o italiano, ele passou na Teodoro Sampaio,
e perguntou nas lojas de música onde ele poderia estudar ritmos brasileiros. E aí, como já era meio conhecido ali, eu era muito amigo dos vendedores, eles me indicaram. E aí eu comecei a dar aula para o italiano, de ritmos brasileiros, 1 ano, aí depois outro ano, depois no outro ano, porque ele falava bem português, porque a mãe dele era portuguesa, brasileira. E aí chegou uma hora que eu falei para ele, assim, falei, Rafael, vem cá, como é que funciona lá na Itália, negócio de escola, tem escola? Ele falou, cara, lá não tem. Até por isso que eu venho pro Brasil, às vezes, que é mais legal aqui. Ah, ele morava na Itália. Ele vinha para cá para fazer aula com você. Exatamente. Na verdade, ele vinha para conhecer, para visitar a avó, porque a mãe dele é brasileira, inclusive era cantora de rádio. Olha só. A Elizabeth. E aí ele acabou caindo lá e eu que atendi ele, acabou que eu que fiquei dando as aulas para ele, então eu ensinei ele a ler, a escrever, e ele ficou bem interessado. E aí eu que fiz a proposta. Eu falei, cara, por que você não começa a dar aula lá com a minha metodologia, monta um Bateras Beat lá? Ele, pô, que legal, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Aí fez isso. Começou a dar aulas de música, de bateria. Na época era só bateria, o Bateras Beat. Aí ele começou a dar aula lá e depois até o momento que ele realmente montou uma escola, aí com a fachada, com a marca na frente. Todas as unidades são dele lá ou você já tem outros? Não. Aí ele tem uma unidade, mas aí ele acabou virando o meu master franqueado. Ah, perfeito. Meio que o meu sócio lá, assim, né? Porque como ele que morava lá, então aí um professor que dava aula na escola dele em Cagliari, que é a capital da Sardenha, né? A ilha ali. Aí já montou aí ele já quis montar uma outra ali em Detimopuzo, que é uma cidade que tem 4.500 habitantes. Olha só. E o cara tem quase 200 alunos. Ou seja, acorda a cidade inteira, né? Todo mundo toca lá a bateria. E aí foi assim, aí um outro professor quis montar em Sassari, que é mais ao norte da ilha, aí outro quis montar aqui, e ele foi conseguindo. E aí cresceu. E aí cresceu, agora nós temos em Roma também. Olha. E é bem legal, inclusive eu estou precisando ir lá, porque algumas unidades eu ainda não conheço, porque vieram aí agora meio que logo antes da pandemia e um pouco depois, e aí eu não tive a oportunidade ainda de... Olha, então, italianos que estejam nos ouvindo, a Bateras Beat está consolidada lá, pode te bem contatar, legal lá, né? A escola lá é bem conhecida. Bem conhecida. Eu já fui 5 vezes lá, já fiz várias workshops e tal. Eu acho interessante também te perguntar, aproveitando que você está falando de Itália e de China, foram países que a gente viu, aliás, o mundo inteiro sofreu com a pandemia, né? Mas a China foi onde originou, a Itália, onde logo no início a gente teve aquele massacre, assim, aquela avalanche. Então, eu queria até que você comentasse um pouco dessa sua experiência com os negócios nesses locais durante a pandemia e até de uma forma geral. O que você enfrentou aí? O que você pode nos contar? A China, a gente fez uma parceria lá com a Music Miles, é uma rede de escolas de bateria da China, que na época tinha 250 unidades. Então, tinha um brasileiro que morava lá, que me conhecia, e esse chinês chegou para ele e falou, olha, eu quero fazer uma parceria com o Brasil, com uma escola de música, e aí o cara me indicou, o cara nem sabia que eu era, mas a gente não se conhecia, assim, mas aí ele falou, olha, eu sei que tem o Dino lá, que tem o Bateras Beat, que é uma escola bem bacana e tal, e aí ele botou a gente em contato e a gente acabou se comunicando ali para fazer a parceria. Isso foi antes da pandemia. Aí eu fui lá em 2019, participei de umas coisas dele lá, conheci como é que era o esquema dele, e nessa primeira contato a gente combinou que ele usaria a minha metodologia de ritmos brasileiros e a metodologia infantil também, que ele achou bem interessante. E aí foi bem bacana, assim, porque aí ele montou uma unidade lá já com moldes Bateras Beat, com a logomarca, com tudo, essa forma de ensino nossa. Mas também junto com a dele, como ele já tinha uma escola, então ficou uma coisa meio híbrida. Certo. Entre Music Miles e Bateras Beat. E aí eu fiz o mesmo aqui no Brasil e logo veio a pandemia. Eu acho que ele sentiu bastante a pandemia, assim, porque ele deu uma sumida e eu às vezes que eu falei com ele falou, olha, Dino, realmente a situação aqui está bem difícil, cara. Ninguém sai de casa, aí a escola parou geral e tal, então
Mas Então, agora já recuperou. aí conseguiu agora se- eu acho que está recuperando bem, porque a gente voltou a se falar e já estamos bom. voltando a fazer novas estratégias aí. Novos negócios. né? Novos negócios. Fizemos um Batera 100% Brasil, que é o meu evento que reúne vários bateristas, que inclusive entrou para o Guinness Book Olha, em 2020. por causa que reuniu a maior quantidade de bateristas, É, né? Mulheres, botamos vai de 70% de mulheres tocando bateria Legal. lá no Parque Vila Lobos. E trouxemos a P&G trouxe a juíza do Guinness Book lá, que Pra ao conferir. vivo constatou, conferir, a gente bateu o recorde e recebemos o certificado ali na hora. Foi bem interessante. E fizemos esse evento na China. Na China. O cara foi muito legal, tem umas imagens assim muito bacanas assim, e eles lá tudo que é relacionado a números lá é uma coisa impressionante, né? Na China não dá para competir, é uma coisa assim que é fora da curva, fora né? da curva e aí você fala assim, poxa, vamos botar uns bateros, os caras já vêm com eles não sabem brincar, né? Tudo deles é. Aí tinha essa Music Mais, já tinha um ano que tinha aberto, já tinha 250 unidades. Nossa. Com um ano. Do que eu fui na festa de um ano, no negócio que parecia uma entrega do Oscar, assim, uma coisa num hotel gigantesco, com uma super banda, uma iluminação, as pessoas te recebendo, assim, aquela traje de gala. Falei, cara, que isso? Eu nunca, sabe, muito legal, interessante, assim, muito diferente assim do que a gente vê aqui no Brasil, das outras coisas. E eles ainda tinham uma outra. E esse cara, o Louis Lu, esse é um nome meio americano dele, né? Porque o nome deles lá em chinês. Você é de origem chinesa? Japonesa. Japonesa. Não, eles falavam os nomes, eu não dava para nem conseguir reproduzir. A sonoridade, eles tiram um som assim de dentro do peito, assim, que você fala, cara, eu não consigo falar isso. Então eles acabam arrumando cada um nome meio Mais curto, inglês, né? assim, mais fácil de ser falado. E aí esse Luiz era de uma rede chamada 9 Beats, de escola de música, que tinha mais de 1.000 unidades. Nossa. Mais de 80 mil alunos. Eu falei, cara, como assim, cara? Mas tá 1,5 bilhão de habitantes, né? Então, e a China agora está muito forte, né, na economia, né? Nas coisas. Então, cresceu bastante. Fui lá 2 vezes. Fui no Japão também, bem legal, adorei o Japão. Já está vindo unidade. Inclusive, estava negociando, já estava praticamente certo da gente abrir uma unidade em Hamamatsu, que é onde tem muito brasileiro, né? Hamamatsu e Nagoya. Inclusive, eu toquei lá. Mas, e aí eu já visitei o prédio onde ia ser bem legal, com um empresário brasileiro que mora lá há 30 anos, mas ele é nipo, né, japonês, mas nasceu no Brasil. E estava tudo certo para montar a unidade lá, visitamos o local e tudo, ele empolgadão, porque ele toca sax também, ele faz guaraná lá, pão de queijo, todas as comidas brasileiras, né? Ele produz lá e vende, ele é muito bem sucedido, adora música, fez uns festivais grandes lá, do qual eu participei, fui eu, a Sandra de Sá, Flávio Venturini, Paulo Ricardo, Kiko Zambianchi, e o Teddy Correia para tocar. E aí a pandemia realmente deu uma segurada, né? nessa negociação aí com o Japão. Mas olha, é incrível a história, né, Bruno? Porque ele começou despretensioso, um negócio que virou franquia, que se multiplicou e de repente já está aí, né, em vários países. E eu até queria perguntar um pouquinho para o Bruno aqui, o Dino contou um pouco das particularidades de como ele chegou fora do Brasil. Mas, assim, para outras empresas que estão aqui nos ouvindo e que querem entender como alcança esse mercado, o que elas precisam ficar atentas para poder ir para fora, né? A Karen também já antecipou um pouquinho, porque você não leva só, não é uma exportação que não é pouco, né? Mas você leva uma marca, você leva um negócio. Então, comenta para a gente um pouquinho, Bruno, sobre isso. Sobre como você expande no exterior de forma bacana aí no franchise. Bom, boa pergunta essa. Como Karen mencionou, aqui no setor de franquia, primeiro que não é um setor específico, né? É um modelo de expansão, um modelo que permite que as empresas façam expansão de uma forma mais ousada, de uma forma mais consistente. Então a gente tem dentro da ABF, dentro do nosso programa de apoio à internacionalização,
empresas de diversos setores. Então, a gente tem empresas de serviço, escolas de música, escolas de idiomas, escolas mesmo, escolas internacionais, e aí empresas de estética, empresas de moda, empresas de alimentação. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, uma forma da gente apoiar de uma maneira um pouco mais assertiva foi dividir o programa em 3 verticais. Temos uma vertical de food service, alimentação, uma vertical de varejo e uma vertical de serviços. Claro que não é Estanque. não é estanque, não é um filtro muito grande, porque também a gente não conseguiria dividir por todos os setores que nós apoiamos. Mas o que tem em comum, desculpa, gente, em todos esses setores que são apoiados, na internacionalização, é que o principal desafio dessas empresas são identificar um parceiro correto nos mercados. Então, assim, E o Dino como conseguiu, o Dino né? conseguiu, né? Um italiano que... Esse é o primeiro que tava grande aqui. desafio, né? Você conseguir uma pessoa em outro país que Que é quem vai te representar, né? que vai te representar, que goste daquele segmento, que tem a ver e Dê continuidade, ele cresça, né? O que a gente vê muito acontecendo, assim, principalmente mercados mais populares, digamos assim, como Estados Unidos, Flórida e Portugal, que são empresas que buscam a expansão internacional de uma forma mais, vamos falar, passiva. Ou seja, tem um franqueado aqui do Brasil que quer ir morar nos Estados Unidos, E ou leva a que o franqueador está indo para Portugal e leva a marca. Isso tem uma vantagem grande, né, que é porque o franqueado já conhece a marca, já conhece a cultura da marca, já tem uma identificação maior, mas por outro lado não conhece o mercado. E aí não conhece a cultura do mercado, não conhece as leis do mercado, não tem uma rede de network no mercado. E isso é uma barreira grande. Então, é o que nós apoiamos no Franchising Brasil, eu acho que a Apex nos incentiva com isso também, é buscar sempre um parceiro que seja local, até que seja um brasileiro, mas que já viva há muitos anos lá e que tenha essa rede de networking, que conheça profundamente a cultura e leis, e que possa fazer uma expansão mais consistente no mercado. Então, acho que esse é um dos principais desafios. Tem também a escolha de mercado. Eu recomendo que a empresa faça um estudo profundo de mercado. Nem sempre o modo de expansão para um mercado vai ser igual para outro dentro da mesma empresa. Então, tem uma série de fatores. A gente está aqui trabalhando não com a exportação, mas na verdade, a exportação do modelo de negócio brasileiro, que para mim é a coisa mais nobre que tem. A gente não está tirando o pedido. Então, quem participa das nossas missões, dos nossos programas, são os donos das empresas, os tomadores de decisão e não um vendedor, né? Sim. Então... É muito interessante esse programa. Eu participei... Conta um pouquinho da sua experiência. Eu participei, né? Foi do Uruguai, da Argentina, algumas aqui da América Latina e da de Portugal também. Então, nossa, me abriu demais a cabeça. E você conhece, né, o pessoal de lá, foi o que me ajudou a fazer a tradução e conhecer melhor as leis lá de Portugal quando eu fui assinar o contrato. Então, foi tudo através desse programa aí. Muito e olha bacana. Só, quando o Dino começou a participar de uma forma mais ativa, foi bem durante a pandemia. Foi. Não é? Então, a pandemia foi... O que é que eu vou fazer aqui no meu programa de expansão internacional se eu não posso viajar, se os mercados estão fechados, se as empresas estão lutando aqui no Brasil para se manterem operando? Então, fizemos primeiro um projeto comprador virtual, que foi logo em 2020, que não deu muito certo, né? As empresas estavam com a cabeça totalmente voltada para a sobrevivência aqui no Brasil. Mas em seguida nós fizemos uma parceria com a FIAF, que é a Federação Ibero-Americana de Franquias, e desenvolvemos um think tank de franquia internacional. Então convidamos as associações de franquia dos países da América Latina e Portugal e fizemos mesas redondas de debate sobre temas relacionados ao enfrentamento da pandemia e também a expansão internacional, que eu não chamava de projeto comprador, porque de fato não era, mas que permitia a interação das marcas brasileiras com os parceiros internacionais e com as associações de franquias de outros países, no momento que estava todo mundo vivendo desafios semelhantes. E isso foi muito legal. Então, deu tão certo que a partir daí a gente desenvolveu também um programa de roadshows internacionais, virtuais, em parceria com as associações de franquias. Aí eu fiz com o Uruguai,
A gente fez com o Chile, fizemos com Portugal. Não, com a China a gente não... Argentina. E aí o Dino participou e era bem interessante porque a gente ouvia um overview das associações de franquia dos países, de empresários que atuavam no setor de franquia desses países e uma troca de informações e fortalecimento de networking muito bacana no momento de pandemia que a gente não podia viajar. Claro, não substitui o contato, como o Karen falou também, pessoal, né, para a expansão internacional, mas naquele momento de pandemia foi super importante para a gente manter o projeto rodando, para a gente aquecer um pouco a parte internacional e não sair do mindset das empresas, que é uma estratégia que tem que estar sempre na mente das empresas. Legal. Ô Karen, você abriu a nossa conversa aqui comentando um pouco de números até, né? Então o Bruno contou um pouquinho do que foi feito na época da pandemia, né? Que abriu esse mercado e agora a gente está vendo que tem uma boa resposta, né? A gente viu esse crescimento, como você comentou. Então eu queria que você fizesse essa análise de hoje, os países que estão preparados e que querem negócios brasileiros, como que a gente pode, que tipo de modelo a gente pode levar lá, né? Por exemplo, você comentou de exportação, mas a gente também tem desenvolvedor de área, tem master franchise, enfim, tem especificamente para o franchise, tem algumas alternativas para você levar a marca para fora. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, para quem quer se internacionalizar, como que ela deve caminhar. Então não tem um modelo certo, assim, né? Uma receita de bolo que a empresa vai seguir e que vai dar certo. Eu acho que o principal desafio são os parceiros, realmente, achar os parceiros ideais. E eu acrescentaria também uma questão mais interna, que é uma estratégia. Acho que isso tem que fazer parte de uma estratégia, da estratégia da empresa de se internacionalizar, ou saber da importância de se internacionalizar, né? Querer se internacionalizar. Porque realmente vão ter vários desafios. E você vai precisar de um investimento, de uma resiliência, né? Enfim, às vezes adaptações de operações que vai te custar... Cultura. Exatamente, vai ter que ter um investimento a mais, de cultura principalmente, né? Igual o Dino comentou aqui de Portugal, que assim, para a gente parece muito próximo, mas tem diferença de cultura, de língua, de cultura até de consumo, né? Modelo de consumos diferentes. Então, tudo isso tem que ser estudado para realmente ter um sucesso ali na internacionalização da marca. E em termos de mercado, eu acho assim, como o Bruno comentou, muitos setores em franquias, então eu acho que tem oportunidades assim em vários mercados. No projeto, a gente acaba selecionando alguns mercados prioritários, porque, obviamente, a gente tem um recurso limitado, a gente não consegue abraçar o mundo, então a gente acaba selecionando alguns mercados prioritários para a gente trabalhar durante 2 anos, e cada um com uma estratégia, né? Então, por exemplo, Portugal, que foi citado aqui. Portugal é um dos mercados prioritários, que é uma estratégia tanto de, obviamente, tem essa aproximação cultural, de línguas também, que também facilita a negociação, encontrar parceiros, etc. E que também serve como porta de entrada, por exemplo, para a Europa. Muita gente usa essa estratégia de entrar em Portugal, né? Enfim, com uma cultura semelhante, parecida. Obviamente, tem que se observar as diferenças, mas é muito mais... Um obstáculo menor da língua ali, exatamente, né? da língua. Então, e depois se expande para outros mercados ali da Europa. E tem vários modelos de internacionalização nesse sentido, né? Então, começa com uma... Tem gente, né? Enfim, tem empresas que começam encontram um master lá fora. Tem empresas que começam abrindo franquia própria, né? uma unidade própria. Tem empresas que começam com e-commerce para testar o mercado e depois entra com a marca mais forte, mais estruturado. Então, não tem uma receita de bolo, acho que vai muito pela estratégia da empresa, do negócio da empresa e, obviamente, do local, da adaptação do mercado local. Porque a mesma empresa pode ter estratégias também diferentes para mercados diferentes. Dependendo do país, né? Exatamente. Você comentou de mercados prioritários, né? Comentou de Portugal. Você pode citar quais são os outros que estão vigentes aí como prioritários para o franchising, pro programa? Atualmente, a gente está com um projeto que ele se encerra agora em junho. Tem os mercados prioritários selecionados. E a gente já está trabalhando para um novo convênio, para um próximo biênio, né? Próximo biênio. E para esse próximo biênio, a gente também já fez a seleção de mercados prioritários.
Eu acho que vale a pena citar, não sei se vale a pena citar o atual, porque já está Pode terminando ser e não vai ter mais os novos, ações. talvez né? alguém Na com verdade- oportunidade que vocês estão vendo aí para as franquias. Na verdade, não muda muito. A gente não quer inventar a roda aqui. Esse trabalho, como a Karen falou, de seleção dos mercados que a gente vai trabalhar no próximo biênio, ele é feito em parceria entre a área de inteligência da Apex, a área de inteligência da ABF e as empresas que participam do programa, do Franchising Brasil. Então, nós elencamos, foram 40 países, informamos esses 40 países para a Apex, aí tem país que as próprias empresas deram input para a gente. Os fatores de atratividade são, por exemplo, número de shopping centers, ou facilidade de realização de negócio no país, ou se existe ou não a lei de franquia no país, IDH. Tem uns fatores macros, alguns fatores específicos para franquias e alguns fatores mais específicos para cada uma das verticais. E aí, a área de inteligência claro, nem tudo. Eu lembro, Dino, que eu fazia esse trabalho pela Apex lá com a Anafima, que é a Associação de Instrumentos Musicais, e é uma curiosidade. E um dos fatores que a Anafima informou que era de importante para estudar, para ver se era um mercado importante ou não, era a presença de igrejas evangélicas. É mesmo? É Porque um dos grandes consumidores de instrumentos musicais, de equipamentos ali, porque toda igreja acaba tendo que montar um palco, principalmente as evangélicas, né? A música é muito forte, né? forte. E também a questão de educação. Eu tenho muitos alunos evangélicos que a igreja paga a aula para eles e tal, porque a música ali faz parte muito presente do rito, né, da igreja, né? Mas é um ponto que eu jamais imaginaria. Ou você está no setor... Não. Bom, enfim, mas só para ilustrar como é feito esse trabalho. Sim. Então tem os fatores de atratividade. A área de inteligência da Apex consegue, né, para alguns, não para todos, fazer um filtro. Isso, eles dão uma nota, né, um trabalho estatístico sério, né, que é feito. E aí dão uma nota quantitativa para cada um desses mercados. E aí depois a gente faz essa reunião com as empresas, a Apex e a ABF, e passamos país por país desses 40 iniciais, e aí as empresas dão a impressão qualitativa deles. Tal país é bom por isso, a partir da experiência que eles têm, né? A acessibilidade das empresas. Depois que é feita essa análise qualitativa, a gente abre as notas quantitativas e a partir daí a gente passa mercado por mercado, identificando quais são os mercados prioritários. Aí o que é que a gente chegou? Assim, passando pela premissa, né, da expansão, da estratégia de expansão em espiral, né, de franquias, começando pelos mercados mais próximos e mais próximos geograficamente, culturalmente, em termos de proximidade com o mercado brasileiro, partindo depois para os mercados mais longe. Então a gente tem muitos mercados da América Latina. A gente tem Colômbia, a gente tem o Paraguai, a gente tem o Chile, a gente tem o México. Nesse próximo programa, a gente também está considerando os mercados da América Central, né, Panamá, Guatemala, como hub para atingir aquela região toda. Tem Estados Unidos, que é o principal destino das franquias brasileiras atualmente. Portugal, Espanha, Reino Unido, Emirados Árabes e China. Então são esses os mercados. Assim, o que não limita que a gente apoie eventualmente uma ação ou empresa que quer expandir para determinado mercado. Porque nós somos membros da Federação Ibero-Americana de Franquias. Membro não, somos a sede permanente da Federação Ibero-Americana de Franquias, que abrange 13 países da América Latina, são 13 associações de franquia da América Latina e Portugal, e também somos os líderes da Task Force do Conselho Mundial de Franquias. Então isso nos dá um network, uma capilaridade que conseguimos acesso a diversas associações e diversos mercados de franquia no mundo inteiro. Então a gente recebe muito consulta de empresas aqui, querendo contatos ou querendo indicações de um fornecedor, de um consultor ou de algum dado de mercado, e a gente tem como buscar isso. Legal. Desses países todos que você citou, a gente fez recentemente a pesquisa de internacionalização da BF e apontou exatamente isso que o Bruno falou, né? Que os Estados Unidos recebem a maior quantidade de marcas de franquias, são 78 no segundo último levantamento, seguido de Portugal, que são 56.
Então, eu queria perguntar até para a Karen se você se identificou alguma particularidade específica do mercado norte-americano, e o próprio Dino pode complementar também, porque acho que vocês têm realmente uma parceria lá, né, com uma escola de música. Então, Karen, fala, depois o Dino comenta e o Bruno também. Na verdade, Estados Unidos, Portugal, alguns países também aqui da América Latina, né, Paraguai, eu vejo que são de interesses de franquias e também, no final das contas, são países de interesse de internacionalização de empresas como um todo no Brasil, não só de franquias. Pelo mercado, pela oportunidade, enfim. Então, Estados Unidos, Portugal, Paraguai, por exemplo, também são destinos que empresas brasileiras como um todo, não só de franquias, gostariam de se internacionalizar, né? Quando a gente faz na Apex também tem um braço de internacionalização de empresas, que a gente atende empresas que querem expandir para fora, e esses países também sempre estão ali na lista de países de interesse. Então, acho que, falando particularmente dos Estados Unidos, assim... É uma vitrine, né? Maior vitrine, tanto exatamente. Presente nos Estados Unidos ajuda até a empresa a vender franquia no Brasil. Sim. Exatamente, né? Às vezes faz parte de uma estratégia também. Estar presente nos Estados Unidos, muitas vezes não é tão rentável, mas é importante estar lá, né? E a gente fala que realmente é um mercado enorme, possibilidades... Acho que é o maior, não? É o maior. Um dos maiores. De franquia, E eles, a cultura deles, por franquia, eu fiquei sabendo que, por exemplo, tem hamburguerias que abre lá, o cara, ele compra a marca ali para montar e ele nem monta, ele espera valorizar, aí depois valorizou, aí ele vende a licença por o dobro do preço, lá, mas o cara, tanto que é aquecido, né? Aquecido, esse mercado, muito. Mas também tem um desafio enorme, né? É um mercado bastante exigente, concorrido. Você tem concorrido, tem que estar muito bem preparado, assim, né? Em termos de estratégia, realmente, de entrada. São vários... Estados Unidos é enorme, então, e cada estado muitas vezes tem as suas próprias leis. Então, é um desafio bastante interessante, mas tem oportunidades, mas também tem diversos desafios que também precisam ser levados em consideração, né? Enfim, para quem escolhe. E eu vou falar, Estados Unidos. Isso que o Dino e a Karen estão falando é uma verdade. Tanto que nos Estados Unidos a gente tem 78 empresas. 78, isso. Mas se você for ver pelo número de unidades, assim, é difícil entrar nos Estados Unidos? Mas menos, muito né? mais difícil é expandir nos Estados Unidos. Uma coisa é estar lá com uma unidade que ajuda no marketing. Eu estou presente nos Estados Unidos, aí eu vou vender mais franquia no Brasil. Vou receber o certificado de franquia internacional da BF. Depois a gente vai falar dele, a gente né? vai falar dele. Mas, enfim, aí a gente pega um mercado que é infinitamente menor, Portugal. Se a gente for olhar o número de unidades que estão presentes em Portugal, é maior do que o número de unidades que estão presentes nos Estados Unidos, que mostra que as empresas em Portugal estão de forma mais consistente. E aí você pega outros mercados, como o Paraguai. Acho que o Paraguai é o terceiro mercado destino das empresas. Sim. É um mercado menor também, tem, sei lá, 3 cidades, que é Assunção, Encarnación e Ciudad del Este. Mas é um mercado menos concorrido, mais aberto a marcas brasileiras, e hoje é o terceiro principal destino. Então, não tem uma forma de... Receita de bolo. Boa, cara. Não, Aliás, depende do setor, depende de uma série de fatores. E por essa complexidade, inclusive, a Apex tem um escritório tanto em Miami quanto em São Francisco, justamente para apoiar as empresas que querem ir para os Estados Unidos, né? Seja exportação, seja internacionalização. Então, eles conseguem esse atendimento individualizado para as empresas para realmente apoiá-los nessa entrada no mercado norte-americano. Então, também, além do projeto, né, Franchise Brasil, ter o apoio do projeto em si, participar de ações nos Estados Unidos, também tem o escritório da Apex que pode apoiar as empresas que querem ir para lá. Que é um mercado grande, tem legislação. É um mercado grande, tem uma legislação para cada estado, como a Karen e o Dino falaram. Bem diversa, né? É enorme. A gente participou esse ano lá da Multi-Unit Franchise Conference, que é uma conferência super importante para multifranqueados nos Estados Unidos, que acontece em Las Vegas. Dentro dessa convenção tem uma pequena feira, e nós temos um espaço nessa feira onde nós levamos franqueadores brasileiros que querem expandir para aquele mercado. Porque é uma feira pequena, mas vai pescar de bomba em aquário, né? Porque todo o público ali é de multifranqueados.
Tá? Então a gente tem alguns casos de sucesso, inclusive depois eu posso falar, de empresas que foram com a gente, conseguiram expandir através da presença dessa feira da Multi-Unity. E tem franqueados lá que tem, sei lá, 5.000 unidades, 6.000 unidades, os caras são gigantes. Nossa. Super mais evoluídos que... Não vou falar evoluídos, super mais... É um mercado mais desenvolvido que aqui, né? Mas é mais avançados. Mas, apesar disso tudo, não existe uma feira de franquia nos Estados Unidos que chegue perto da nossa ABF Franchise Expo Que é aqui, a maior do mundo. que é a maior feira do mundo Nossa, de franquias, junto legal. com a feira de Paris, que está ali, assim, chegando perto também. Já passamos, Bruno. Já passamos, Já é passamos. verdade. Não mude a notícia. Eu vou falar com o Dino dos Estados Unidos. Conta pra gente a parceiro que você Nossa, tem lá, como é que funciona, então, as dificuldades do mercado, as facilidades. Enfim. Eu tô louco para entrar nos Estados Unidos assim, com a marca, né? Faz alguns anos já. Eu conheço muita gente, muitos músicos que moram em Los Angeles, porque eu sempre ia lá para a Feira da Música, que é a NEM Show, que acontece em Anaheim, já tive lá. Muito legal. E é a mais badalada, assim, né? De você ver os artistas todos, cara, Stevie Wonder andando, assim. E foi nessa que vários amigos meus que estudaram lá no EMI, que é o Music Institute. Então, um deles, baterista o Ivan Copelli, que morava aqui em São Paulo, mudou para lá, ficou interessado em abrir o Bateras Beat. A gente começou a fazer o business plan e toda essa coisa para montar. Aí, nesse meio tempo, um outro amigo que estudava no EMI também estava dando aula na prefeitura lá, tipo, de Los Angeles, num programa chamado LA Kids, assim. Então, e ele não tinha metodologia. Então eu acabei falando, olha essa metodologia, o que você acha da minha metodologia? Ele adorou, falou, pô, velho, perfeita, é o que eu estou precisando. Então ele começou a usar a minha metodologia nesse programa de aulas para crianças lá do condado de Los Angeles ali. Então já foi uma coisa bem legal traduzir ela toda para o inglês, que é um dos grandes desafios também para escolas de música que tem a metodologia, no caso, a gente tem uma vasta metodologia. Então, assim, quando você entra num país novo, para traduzir todo esse material para a língua de uma forma que a pessoa entenda, que não seja aquela tradução Google ali, né? Uma coisa que tem a ver com musical, a cultura, com o dia a dia. Com termos técnicos, que você para conseguir que a pessoa capte ali, principalmente quando você vai explicar uma teoria, um negócio. Eu estou imaginando aqui para você traduzir para chinês, como é que foi? Pois para mandar ali. No caso lá, como eles que acabaram traduzindo ali, foi até mais fácil na China, por conta de eu ter esse cara lá, chinês, parceiro. Tem a ver com o que ele falou, né? A importância de ter alguém que conheça, né? Que a Karen falou também, o local, tem os contatos, abram as portas, né? E aí, esse programa foi bacana, porque já deu uma visibilidade, já foi uma parceria, que foi uma coisa que já me ajudou a poder divulgar aqui o negócio. E aí começamos a fazer o business plan para montar realmente o Bateras Beat lá. E aí tem umas particularidades lá que... Já aproveita, ela pode te responder aqui. Essa questão da reforma lá, o pessoal, como é que funciona, a questão... Você tem que mostrar que você tem... como é que vai ser a conta de água, a conta de luz, é meio diferente, assim, o balanço, o que eles exigem, a questão de segurança, então tem que realmente se adaptar. E a parte de legislação, tipo de COF, que a gente tem aqui, lá é bem diferente do que você tem que entregar para os franqueados, lá como você já... Você tem que saber lá como é que funcionam algumas leis. As lá. As regras são diferentes. Integração. E, na verdade, quando eu cheguei nessa parte, que veio a pandemia. Então, eu estava nesse desenvolvimento do business plan, que estava até bem complexo. Aí veio a pandemia e, ao mesmo tempo, esse meu parceiro lá teve que fazer uma renovação de visto e ficou naquela meio que dependência, não sabia se ia conseguir permanecer legalmente no país. Então, foram 2 impedimentos que acabaram me segurando. Eu tive outras procuras para Miami, para Orlando, mas que acabaram aí ainda não avançando. Mas eu tenho muito interesse, porque exatamente pelo que a Karen falou e tudo, a gente falou aqui, os Estados Unidos é muito aquecido com essa coisa de franquia, é uma cultura que eles têm, assim, eles investem muito, muita gente, né? É gigante o mercado. Eles têm a economia, né? Tá bem, assim, então é fácil para eles, porque eles têm
essa estabilidade, né? Não tem essa questão desses juros. Então, é um foco, assim, um objetivo grande de entrar lá. E está faltando o que o Bruno falou, aquele parceiro ideal ali que esteja, né? Aquele cara que realmente esteja lá a fim de montar, de viver no país ali, que goste de música e que consiga levar a marca, né, o Bateras Beat ali com toda a excelência ali da qualidade do ensino. Aí tem aquele desafio de arrumar os professores, treinar os professores, que é uma coisa que é um desafio até para o Brasil. Sim. Que é grande. Aqui a gente tem unidades em Roraima, em Boa Vista, no Norte, no Nordeste, que às vezes para conseguir treinar esses professores e manter esse padrão de ensino é um grande desafio, mesmo tendo uma metodologia bem estruturada, assim. Então a gente faz provas com esses professores, faz tudo, mas ainda assim, se no Brasil não é tão fácil, imagina lá fora, né, para você conseguir a galera. Los Angeles até não seria tão difícil, porque eu conheço tanta gente lá, tanto músico que está lá e que tem um dia disponível que poderia dar aula, seria até uma coisa mais fácil. E como é que funciona esses treinamentos nos outros países também? Alguém do Brasil vai para lá? Como que funciona essa capacitação dos prestadores de serviço, ou dos professores, Sim, dentro da escola? Então, na Itália foi mais fácil, porque como o Rafael Saini, ele veio estudar aqui no Brasil. Ele já levou e veio estudando durante muito tempo e fez foi praticamente ele que fez todo o treinamento lá. Ele que treinou o pessoal lá, porque são as melhores franquias, nossas, as mais fáceis, assim, foi geralmente quando o cara é aluno ou professor da unidade, porque aí essa parte já está coberta. Já está coberta, fica tranquilo, porque o cara sabe ali como é que ensinar, como é que é a filosofia, qual é a nossa missão, né? Então, nesse caso aí, facilita bastante. É bom. Mas isso é uma boa pergunta, né, Bruno, para as outras franquias, que às vezes não tem esse parceiro que ficou estudando aqui, ou que era um aluno, como que eles conseguem treinar, né, fora do Brasil, às vezes um país tão distante, uma China. Se já é difícil a mão de obra aqui no Brasil, né, para dar esse suporte ao franqueado, porque não é só vender a franquia, você tem que vender e dar o suporte. Para o seu franqueado enxergar o valor na taxa de royalties que ele está pagando para você. Sim. Então é super importante essa preocupação, sim. Do treinamento e suporte, né? Treinamento e suporte. E uma coisa antes, até que eu não falei, mas é super importante, imagino que o Dino tenha passado por isso, tenha resolvido, é a questão do registro da marca. Tem casos aqui emblemáticos até de marcas brasileiras que foram copiadas em diversos mercados, sobretudo da América Latina, e quando elas decidem, lá, já está com a marca registrada e às vezes já está com a marca operando. Nossa, aí é um problema judicial aí para resolver. É um problema judicial e que nem sempre é de fácil resolução. Eu vou dar um exemplo para você de uma rede mundial que é o Burger King. Até hoje na Austrália eles não têm a marca Burger King, eles operam lá com a marca Hungry Jack, porque já estava registrada lá. E, olha só. Eu até ia te perguntar, Bateras Beat virou Bateras Beat? Não mudou o nome? Não, continuou Bateras Beat. Bateras Beat Music School. Nome internacional. O nome é internacional, porque beat é uma palavra, batida, pulsação. Bateras é meio uma gíria, assim, né? O batera daquela banda, né? Os bateras e tal. Então, na época eu falei, internacional, então, eu vou juntar Bateras Beat. E aí eu fiz uma numerologia, que eu não sabia se eu botava academia de bateria, escola de bateria. Aí quando eu fiz uma numerologia lá, ficou melhor, era Instituto de Bateria. E aí dava certo. O Bateras Beat cabia bem e tal. Mas depois eu acabei mudando para Music School, quando a gente, em 2012... abriu para outros instrumentos, até porque em várias cidades a gente estava tendo procura e estava deixando de matricular alunos. O pai queria botar o filho na bateria e outro na guitarra, mas não tinha guitarra. Então não dá para eu levar o filho para duas escolas. Aí a gente estava deixando de matricular e eu abri o leque para outros instrumentos. O que foi bem legal para a marca, porque realmente para os franqueados, porque aí impulsionou, né? Mas o carro-chefe segue sendo a bateria. Continuou sendo a bateria, porque foi 20 anos só a bateria, eu sou baterista, o nome é Bateras Beat, eu até pensei em mudar para Music Beat, mas aí eu comecei a pesquisar, falei, cara, será? Perguntei para uma galera,
o Daniel Neves, que hoje é presidente da Anafima, amigos assim, do mercado. Música e mercado. Do Música e Mercado, e que é presidente da Anafirma também. Não. E aí eu falei... Aí eles falaram, não, cara, mantém a identidade, ficou 20 anos, fez todo o seu sucesso, sendo Bateras Beats, você vai mudar. Aí eu pensei, por exemplo, na Guitar Center, que é uma rede de instrumentos de lojas lá nos Estados Unidos. Pô, é Guitar Center, mas chegar lá tem de tudo. Né? Várias marcas que tem um nome focado numa coisa, que é o próprio Rock in Rio. Então, Rock in Rio virou uma marca, mas você chega lá, tem shows da Ivete Sangalo, Sandy já tocou. de vários outros segmentos da música, de estilos musicais. Então, falei, não, é Bateras Beat, vamos bater Bateras Beat. O nome Bateu na consolidado tecla, já, deu certo, então também Oi? não tinha por que mudar, né? Não tinha por que mudar, até porque a gente é o carro-chefe mesmo, como o Bruno falou, não tem o que negar. A maior número de alunos que a gente tem sempre na maioria das vezes, a bateria. Porque a metodologia é muito eficaz, assim, o pessoal aprende muito rápido e tal. A gente está conseguindo isso com outras metodologias agora. O curso de canto, guitarra, violão, chega junto assim, no curso de bateria, mas o bateria realmente Pegou, até né? porque a gente bateu o recorde de bateria, os eventos que eu faço de bateria ficaram conhecidos aí no Brasil todo. Então... Bom, você não precisa mudar, mas o que o Bruno está falando é importante, né? Às vezes a rede chega, já tem, ou tem que se adaptar ao mercado. Então, assim, até queria saber quanto tempo, se uma rede que está nos ouvindo falar, eu quero me internacionalizar, quanto tempo mais ou menos ela consegue fazer isso, assim, entre montar um plano de negócios, estudar uma legislação? Existe essa métrica? Assim, dá para a gente ter uma ideia? Não dá para ter uma métrica, Porque mas assim, depende de não, segmento, certamente depende de não tudo, é né? do dia para a noite. E a questão de registro de marca, é importante até mencionar que hoje em dia, acho que tem uns 3 anos, o Brasil entrou como signatário do Protocolo de Madrid, que permite que se faça o registro de marca aqui no Brasil, no INP, e esse registro é válido até para 100 e tantos países que participam desse protocolo. Isso facilita e barateia. Tem isso agora? Tá vendo? Aqui no INPI? Você faz o registro aqui, Você faz o registro aqui, aí você escolhe para quais países você quer fazer o registro, mas é uma forma muito mais fácil e simples. Não sabia. Nem todos os países são signatários, mas os principais sim. A gente está prevendo esse programa novo, a realização, se tudo der certo, até o fim do ano, de uma missão para os Estados Unidos. Aí, tá vendo? E aí, bacana. o que, é que a gente faz nessa missão? No primeiro dia é sempre uma rodada de workshop, né, de soft land no mercado, onde convidamos a Associação de Franquia Local, no caso dos Estados Unidos é a IFA, a International Franchise Association. No caso dos Estados Unidos, como tem o escritório Apex, a gente chama alguém da Apex de lá para falar sobre o tipo de suporte que a Apex pode dar no mercado, que o governo brasileiro pode apoiar as empresas para desembarcarem no mercado. Convidamos uma rede de operação, uma rede de franquia brasileira que está lá para dar o ponto de vista do empresário brasileiro, além de advogados, consultores, especialistas em marketing, real estate, né, a parte imobiliária. Isso é para fazer um workshop do primeiro dia. Em seguida, sempre tentamos fazer uma rodada de networking, ou quando possível, uma rodada de negócio entre as marcas brasileiras e potenciais leads locais. E aí a gente conta sempre com o apoio da Associação de Franquias Local, Embaixada do Brasil, outros players do mercado, além de contratar uma consultoria aqui que vai buscar esses parceiros também. E fazemos também uma agenda de visitas técnicas. Aí visitamos centros comerciais, shopping centers nos mercados, muitas empresas de varejo, né, que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a questão se tem luva, se não tem luva, tempo de contrato, valor do contrato, perfil de visitante em cada shopping. Então a gente vai nesses centros comerciais, fazemos reuniões com a administração, com a diretoria, para entender um pouco mais como funciona, e visitamos operações de franquia, o grupo operadores de franquia locais, e quando tem brasileiros também que operam lá. E a ideia é fazer isso no segundo semestre, a princípio não na costa oeste, né, mas na Flórida. Legal. Porque tem o escritório da PEC, tem 2, né? Tem um em São Francisco e um em Miami. Mas o de São Francisco, se não me engano, cara, e me conserta, está mais voltado para a área de tecnologia, né? Por conta do Vale do Silício.
Por conta da região que está localizada, mas ela não deixa de atender também outros setores que têm interesse, né? A gente pode mapear, inclusive a gente já conversou com o escritório lá de São Francisco, Verdade. justamente para tentar fazer esse estudo de quais setores têm mais oportunidades naquela costa oeste dos Estados Unidos para a gente conseguir trabalhar, né? Como a gente já foi falado aqui, que é multissetorial, então quais setores realmente teriam mais oportunidades naquela... exatamente. Em Miami, assim, né, também muitos usam como uma porta de entrada para os Estados Unidos. Então, realmente, Miami pode ser um destino, assim, mais, vamos dizer assim... É até mais fácil. Acessível. Tem né? muito Mais barato brasileiro para ir também. daqui também. A gente consegue uma adesão maior de empresas, eu Isso, creio, mas se a gente acho que abrange fizer mais na setores, né, Flórida. de empresas brasileiras que O têm clima, né? Eu acho que favorece, que a Flórida é um pouco mais quente um pouco. Eu morei lá uma época e é mais fácil, é mais perto, a passagem é mais barata, tem muito brasileiro, então acho O fuso horário é 1 hora de diferença, só diferente da Califórnia. Então tem espaço aí, né? Tem Vocês espaço. falaram de setor e é até um dado da pesquisa, mais para informar os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, nos vendo também, né? Que saúde, beleza e bem-estar foi o segmento mais internacionalizado na última pesquisa feita pela BF, seguido do de moda. Vocês acreditam, Karen, primeiro, e depois o Bruno complementa, que isso é uma tendência, deve continuar, ou está bem diverso mesmo? Hoje, as oportunidades de expansão internacional das franquias, como é que você avalia isso, Karen? Eu acho que, na verdade, tem oportunidade para todos os setores, né? Eu acho que a saúde, moda, beleza... assim, se destacam, acho que muito pelo reconhecimento do próprio Brasil como, enfim, como fonte boa, né, fornecedora desses tipos de serviço ou produtos. Então, moda brasileira, né, bastante reconhecida no mundo. A mesma coisa com saúde, beleza, bem-estar, né, os cuidados, estética, né, enfim. Também acho que é bastante reconhecido lá fora, né? O Brasil tem a depilação, tem a unha, tem, enfim, muitas coisas que já são bastante reconhecidas lá fora. Então, isso, de certa forma, facilita a entrada de marcas brasileiras nesses segmentos. Um outro segmento também que tem avançado bastante é o de alimentação, né? Então, também muito específico de produtos brasileiros que estão indo para fora. Né? Açaí, Coisas assim, exatamente, bem castanhas, esses produtos naturais, né? Enfim, que também tem esse reconhecimento brasileiro. Mas eu acho que tem espaço aí para diversos outros setores se expandir. Na música brasileira também tem um reconhecimento bastante grande lá fora. Então, acho que esse reconhecimento Brasil como um todo ajuda bastante quando a marca, né, pretende expandir lá fora nesses mercados. É isso aí. Quer completar, Jim? Eu tinha uma dúvida aqui que eu queria perguntar pro Bruno, mas é num outro assunto. Mas pode perguntar. Não, é que a gente está falando ali dessa internacionalização. A forma de cobrar, Bruno, por exemplo, a taxa de franquia. Você tem uma taxa de franquia aqui no Brasil. Quando você vai vender a franquia para os Estados Unidos, por exemplo, que é em dólar ou... Tem a diferença da moeda, né? Tem a diferença da moeda. E, aqui é 5 vezes menos, lá é 5 vezes mais. Como é que a maioria das empresas faz? Principalmente no início, né? Porque depois que você está estabelecida, ok. Aí você já pega até a cultura local ali, que é muito maior. Mas, por exemplo, você bota o preço do Brasil, o preço em real, e transpõe ali, e aí vai ficar 5 vezes menos? Ou você faz a metade? Ou você cobra o mesmo valor? Aí que tá a beleza. Você vai cobrar em dólar, de acordo... Não, em dólar, mas o mesmo valor, por exemplo, aqui é 100 mil reais, vamos supor, a taxa. Chegar lá, você vai conseguir cobrar 100 mil dólares, talvez? Não, você vai... Não, de novo, não tem uma receita de bolo, mas assim, imagino que você vai operar lá o que o mercado faz. Você vai usar os critérios que o mercado... Dar uma pesquisada nas empresas. Isso. Lá, de repente você pode até baixar um pouco para ter uma vantagem competitiva. Sim, e ainda assim ser maior do que o valor que cobra aqui. Mas imagino que o caminho, assim, quando a formação de preço para uma exportação para o mercado, você vai fazer uma pesquisa de preço no mercado lá, uma expansão, a taxa de royalty, ou no caso de franquias que exportam seus produtos para outros países. É importante estar ciente do valor praticado no mercado para não estar muito distante também. Claro. Mas normalmente recebe na moeda do país, né? Em dólar. Você recebe, no começo, você fala no começo. Transfere, e aí você vai ter que contar sorte no momento, se o câmbio está vantajoso para você ou não, né? Que aí você ganha mais ou menos. Mas... E eu acho que também a gente tem que levar em consideração, óbvio, acho que o que o Bruno falou é
realmente isso, assim, ver a questão da prática de mercado e também, às vezes, empresas que são bastante conhecidas no Brasil, que já tem uma marca consolidada, que conseguem, enfim, realmente cobrar o royalties pela marca, porque, enfim, já foi construída uma história por trás disso. Muitas vezes você chega num país e essa marca não é tão conhecida. Então, além desse estudo de mercado, como o Bruno falou, talvez estudar um pouco como que, né, enfim, consegue ficar mais competitivo, porque, enfim, né, você está construindo o nome da marca, né, dentro do mercado. Acho que também isso tudo é levado em consideração na hora de formar esse número, né, enfim. Sem dúvida. E pela vontade de entrar, né, no país, você acaba cedendo. Fala, não, para mim tá ótimo, porque já é aquele retorno institucional ali da propaganda que você está conquistando mais um país, já conta muito para a marca. Isso né? muda muito de segmento, né? Porque, por exemplo, no seu caso, você entrega ensino, né? Agora você pega uma franquia que tem que levar um insumo, né? De repente tem que levar o produto, o alimento, o calçado, enfim, aí você tem os outros custos, né? Aí eu tenho a metodologia que eu tenho que levar, que eu tenho que arrumar um lugar, uma gráfica para fazer lá, local, porque também ficar enviando daqui... E acho que depende da estratégia também da marca, como o Dino comentou, né? Para mim, a estratégia está nos Estados Unidos. Então, para mim, eu tenho que estar lá nos Estados Unidos, enfim, pela marca, pelo marketing, por tudo. Então, realmente, vou estudar melhor como que eu vou cobrar esses royalties para eu poder estar presente lá, estar consolidado lá. Então, acho que isso depende muito da estratégia mesmo de cada empresa, de cada segmento, em estar ou não em determinados mercados, como quer crescer em determinados mercados, como quer se apresentar, como quer se posicionar. Então, isso realmente, enfim... Eu sei que, enfim, às vezes as empresas querem escutar, né, um caminho, um passo a passo, mas realmente depende muito da estratégia, né? de cada empresa, de cada país. O franchise por si só já é multissetorial, como a gente falou aqui, né? Já é difícil mesmo aqui. Quanto mais a gente dá uma receita comum para todos, né? Mas o que a gente vê de comum para todos é que nós tivemos, aliás, um crescimento de 16% da ida das empresas, das marcas brasileiras, franquias, para o exterior de 2021 para 2022. Ou seja, nós já estamos falando em 183 marcas em 114 países, que era para 213 redes em 126 países. Uau. Então, assim, é muita coisa, né? O franchise brasileiro, ele já alçou aí, já galgou passos que há pouco tempo não se via, né? E eu até queria perguntar um caminho inverso, que é legal a gente falar. Hoje nós temos marcas também estrangeiras operando no Brasil. E no ano passado, 30 passaram a atuar, novas que não atuavam aqui no Brasil. Então, eu queria que vocês comentassem, Karen, você falando um pouquinho sobre o que é atrativo no mercado brasileiro também para as marcas estrangeiras e se essa tendência deve continuar. Posso falar? Pode também. O que é atrativo? O tamanho do mercado. É isso que eu ia comentar. Porque o resto é tudo difícil. A burocracia, a diferença de idioma. Pode falar assim, né, Bruno, também. Eu vou dar um dado aqui que o nosso ex-presidente André, eu já vi ele mencionar várias vezes, e a fonte era o World Franchise Council. O Brasil, uns anos atrás, e imagino que não tenha mudado muito de lá para cá, é o 13º destino de uma empresa estrangeira quando pensa em se internacionalizar. Ou seja, a empresa que desembarca aqui no Brasil, isso é uma média, tá? Que desembarca aqui no Brasil está em média em outros 12 países antes. Então você vê que nós somos um país grande, temos um mercado enorme. Tem outro dado que você não mencionou aí, mas mais de 90% das marcas que operam no mercado brasileiro são de origem brasileira, origem nacional. Ou seja, um mercado forte, um mercado consolidado, um mercado maduro, mas por outro lado ainda um mercado muito fechado. E é o que a gente está tentando aqui na BF. Para nós é importante ter. A internacionalização é uma via de mão dupla. Para a gente ter mais marcas brasileiras em outros países, a gente precisa ter mais marcas de outros países aqui. Então, a ideia é transformar a nossa feira aqui em uma feira cada vez mais internacional. Então, temos trabalhado... Costuma participar, né? Várias pessoas. A gente vai ter internacionais, um pavilhão de Portugal, já em outras ocasiões negociamos pavilhão da Itália, queremos ter empresas chinesas, empresas americanas que querem vir aqui não só para trazer seus modelos de negócio, mas para conhecer os modelos de negócio brasileiros e levar para os seus países. Legal. Karen, quer completar? Eu acho que é muito... eu ia justamente falar o tamanho do mercado, né? Porque realmente o Brasil, em termos de população, em termos de
E às vezes isso acontece até para a pessoa não ir para fora, porque falar, o mercado é tão grande que eu ainda tenho muito aqui, né? Com certeza. Por isso que eu digo que a estratégia a internacionalização tem que estar na estratégia da empresa, né? Então mas também por outro lado a gente já viu empresas, né? A gente até conversou com uma empresa, o Bruno, essa semana, que ela está numa região sul, ela está no Rio Grande do Sul, mas ela está pensando já em expansão internacional. Antes da expansão pelo resto do Brasil, né? Então, assim, eu acho que tem que estar na estratégia da empresa de que internacionalização é um caminho para, às vezes, ter um faturamento em outra moeda, para ter uma estabilidade, às vezes, até de mercado. Você está em mercados diferentes. Quando o mercado está mais devagar, menos aquecido, tem um outro que, né, enfim, vai segurando os negócios da empresa. Então, essa internacionalização realmente está na estratégia. Com relação ao Brasil, ao mercado mesmo, o tamanho do mercado que é enorme. O Brasil também é um dos principais destinos de investimento externo, então, justamente também por conta do mercado, por conta dessa relevância que tem estar no Brasil, inclusive quando se pensa na América Latina, né? Quando você pensa em América Latina, você pensa em Brasil, né? Enfim, sem, obviamente, menosprezar os outros países, mas justamente por conta do mercado, da pujança da economia brasileira na região. Então, acho que esse é um dos pontos. Uma das atratividades é essa mesma, de estar aqui no país. Obviamente que tem desafios como qualquer outro país, né? Enfim, outros países também têm, então... esses desafios a gente conhece bem, né? A burocracia faz parte. É complicado. Você falou em bem-estar. Eu tenho pegado muito nessa questão de bem-estar para as aulas de música. É mesmo? Muito, porque está comprovado que cientificamente a música faz bem para a saúde das pessoas, para o cérebro, desestressa, para crianças, estimula aprendizagem, o lado de criatividade do cérebro ali, as sinapses. Então foram feitas vários estudos, né? E a gente tem recebido muitos alunos que vêm por receita médica. Fala, olha, você está estressado, burnout, você precisa tocar um instrumento, uma bateria, né? Porque é desestresse, que vai suar ali, vai bater. E tem ajudado, eu fiz até uma matéria para televisão com o aluno falando sobre isso. E isso tem dado um feedback muito bom para crianças também, crianças que tem às vezes TDAH, tímidas, que tem hiperatividade, né? Hiperatividade. Então, a música acalma a criança, melhora nos estudos, a atenção, a concentração. Antes que o Bruno me mate aqui, eu quero que ele fale um pouquinho dos prêmios. Eu até trouxe um exemplo do troféu que vai ter, né, Bruno? Comenta aí, a Karen também fala, né, Esse é o novo troféu? Não, esse é o do ano passado. É do ano passado, mas ele vai ser bem próximo e aí vão ter premiações. Conta aí, Bruno. Eu tenho um desse. Pessoal. Aí, tá vendo? Esse é de franquia internacionalizada. Comenta um pouquinho pra gente. Bom, como a Andrea falou, a gente desenvolveu, né, um ano antes da pandemia, foi 2019, primeiro o certificado de franquia internacional, que é esse aqui, que é esse aqui, onde nós chancelamos, reconhecemos o esforço das marcas brasileiras que estão operando em outros países. Então, não existe nenhum mecanismo oficial, nem no Brasil, nem em país nenhum, que faça a oferição de onde as marcas de cada país estão operando. A gente aqui na BF tem um sistema super bom, super forte, mas aí a gente depende que cada empresa entre lá no portal do associado e informe onde elas estão operando, no Brasil e no exterior também. E aí eu preciso prestar contas para a minha amiga Karen na Apex, né, dos resultados do programa Franchise no Brasil. E esse certificado de franquia internacional, além de reconhecer o esforço das empresas que estão lá fora, faz com que as empresas entrem no sistema e atualizem as suas informações de onde estão, em que país estão, com quantas unidades, que tipo de operação elas estão fazendo em cada país. E aí é um ganha-ganha, porque dá para mim as informações, né, da internacionalização das franquias e, por outro lado, eu reconheço as marcas brasileiras que estão operando lá fora. Esse certificado, assim como o selo de excelência, ele é dividido em categorias, pleno, sênior, master e mega, de acordo com o número de países em que cada empresa opera e o número de unidades em operação.
Tá? A gente fez a última edição de 2022 em outubro do ano passado e no segundo semestre vamos lançar de novo a edição 2023. Já esse aqui é o prêmio de destaque na internacionalização. Dino, ainda dá tempo de se inscrever para o desse ano. Opa, não posso perder essa oportunidade. E aqui a gente reconhece o esforço de empresas que estão fazendo um movimento de expansão internacional de uma forma bem estruturada e com sucesso em outros países. Agora a gente está chegando ao fim do nosso podcast, então eu vou pedir para que vocês deem a mensagem final. O Dino pode contar também um pouquinho dá um spoiler aqui, né? Porque aqui todo mundo que entra aqui tem que dar um spoiler do que vai fazer, contar uma novidade. Aproveita que agora é a hora. Dino, conta pra gente. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, André, o Bruno, a Karen, pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco do Batelas Beat, do meu negócio. E estamos aí super animados. Estou com umas ideias para fomentar dentro da música ali, do ensino, a questão de bandas, criação de bandas, principalmente para bandas autorais, para dar uma reaquecida aí, que a gente vê que o mercado musical brasileiro tem muita gente, mas você vê que são a galera que é mais antiga, tem atualmente vindo muito pouca gente, muita pouca novidade, principalmente no rock, no pop, assim. Então a gente está querendo fazer festivais com nossos alunos para que a gente possa fomentar isso e despertar nele também a vontade da criação, porque tem muita gente só mais tocando cover, né? Você vai nos bares, você sempre tocando, reproduzindo uma coisa que já foi feita por outra banda. Então, mas aí eu acho que essa coisa da criação é o que vai dar negócio. Então isso é uma das novidades que a gente tá vindo desenvolvendo. Essa questão da internacionalização, estamos querendo expandir, obviamente, para a Europa ali, entrar nos Estados Unidos, tentar restabelecer essa conexão com o Japão, que é um país que eu amei, assim, que eu sempre admiro desde criança. Então, estamos nessa luta, querendo cada vez mais poder crescer, expandir um pouco mais a gama, né, que cada vez aparece mais um curso novo que a gente precisa, há uma necessidade de um instrumento novo. Então, é isso. Vendo todas as ações, desenvolvendo melhor essa questão dos treinamentos, que é um desafio muito grande. A pandemia ajudou um pouco nessa questão da nossa plataforma EAD, que está ali, então a questão das aulas online, tudo, então essa tecnologia também trabalhando em cima disso. Karen, agora você, a mensagem final, o que você quiser dar de dica também para quem está nos ouvindo e nos vendo sobre como internacionalizar, o que precisa, o que não precisa, agora é a hora. Manda seu recado. Eu acho que o recado principal é para as empresas que querem se internacionalizar, que buscam internacionalização, que entrem no projeto Franchise em Brasil. É um projeto, como eu falei, está em renovação para os próximos 2 anos, então também é um momento, às vezes, até de entrar em contato com a gente, dar ideias, tirar dúvidas, enfim, falar um pouco da necessidade, contar a história da franquia e nos mostrar um pouco da necessidade, se precisa mais de capacitação, se precisa de um apoio maior na internacionalização com missões, etc., porque realmente está no momento de construção do projeto para os próximos 2 anos. Então, convido as empresas que não participam e querem internacionalizar, ou têm uma ideia, às vezes, né? Às vezes, será que realmente isso é para mim, não é para mim? Como que eu posso checar os caminhos? Também é um passo entrando para o projeto, porque tem realmente esse braço de capacitação, de aprendizagem. Então, primeira dica, entre para o projeto Franchise em Brasil. É um excelente espaço até de troca de experiências, como o Dino estava falando. Então, muitas vezes se troca desafios, como entrou naquele país, quais foram os contatos. Você tem um contato para me passar de um advogado, de um contador e tal. Então, essas trocas, até de master franqueado, às vezes tem um master que pode, né? Que é mais um negócio. Mais um negócio, um parceiro, um tal. Então, realmente é uma troca. Networking muito rico, né, É muito Karen? rico. Assim, a gente tem um dado na Apex, né? Enfim, se a gente comparar as exportações do ano de 2022 com 2021, as exportações brasileiras cresceram 19%. Das empresas apoiadas pela Apex, como, por exemplo, participando de um projeto setorial, as exportações dessas empresas cresceram 29%. Olha só. Ou seja, tem uma diferença de 10 pontos percentuais que demonstra para a gente essa maior assertividade, participando de um projeto estruturado, que as empresas têm mais assertividade nesse processo de expansão internacional.
Então, realmente, um convite aí para todos participarem do projeto, para quem quiser, estiver interessado na internacionalização, nessa expansão internacional da marca. E, por fim, agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui conversando sobre internacionalização de empresas, conhecer um pouco mais do Bateras Beach, aí, do cases aí de internacionalização. Foi um prazer e a Apex está à disposição. Obrigada, Karen. Agora você, Bruno, mensagem final. O que você conta aí para as redes que estão querendo se internacionalizar? E meu obrigada também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho, o programa de apoio à internacionalização. Reforçar que é um programa subsidiado com recursos da Apex. A ABF não cobra absolutamente nada para as empresas participarem, os associados da ABF. Nessas missões e feiras internacionais, o único custo que as empresas têm são suas despesas de passagem, hospedagem, alimentação, enfim. O stand está coberto pelo programa, as rodadas de negócio, as visitas técnicas. Então, é uma oportunidade muito boa, muito rica para as empresas de franquia, não só as que já estão prontas para se internacionalizar, mas as nossas missões e feiras também têm um cunho de formação de mentalidade internacional. É importante estar em contato com outras empresas que estão nesse esforço de internacionalização e estão em contato também com outros mercados. Tá? Porque se a empresa brasileira não estiver preparada para competir no mercado internacional, ela muito provavelmente não vai estar pronta para competir no mercado brasileiro com empresas internacionais que estão entrando aqui. A gente está no esforço de renovação do convênio com a Apex, que deve começar a rodar a partir do começo do segundo semestre. A ideia é fazer em setembro a missão para a China, em outubro a missão para o Chile, em novembro uma missão para Portugal e Espanha, aí pegando Lisboa e Madrid, talvez o Porto, e no final de novembro e início de dezembro uma missão para os Estados Unidos, Flórida, com apoio do escritório Apex nesse mercado. E aí ano que vem a gente já vai ter uma outra ciclo, né, de ações. A ABF participa da IFA, né, da convenção da IFA nos Estados Unidos. Devemos ir de novo para a Multi-Unit Franchise Conference, Feira de Franquias de Paris, Feira de Franquias do México, missão de expansão internacional para a América Central. A gente fez esse ano para o Panamá, ano que vem talvez Panamá e Guatemala, mas certamente algum país da América Central. Colômbia, Portugal, Espanha, Emirados Árabes, e assim a roda vai girando. Bom, precisa de passaporte para tudo isso, hein, gente? São vários, né, para carimbar tudo isso. Passaporte, visto. Certificado de vacina de febre amarela, que para alguns países não embarca, enfim. Queria agradecer realmente a todos e dizer para todo mundo que está nos ouvindo que nós estamos nas principais plataformas de streaming e agradecer dizendo até o próximo Fala Franchise.